Deus, vamos louvar ao Senhor com todo o nosso amor e de todo o nosso coração. Senhor Deus e Pai, graças nós te damos pelo privilégio que temos de estar aqui na tua casa. Graças nós te damos, Jesus, porque sabemos que o Senhor tem cuidado de nós, que o Senhor tem dirigido a nossa vida, tem guiado os nossos passos. Graças te damos, Jesus, porque sabemos que nós não estamos desamparados, não. Nós temos o amparo do Senhor conosco em todos os momentos da nossa vida. E é por isso que aqui nós estamos, Jesus, para te louvar, para te adorar, para te glorificar e exaltar com todo o nosso amor e de todo o nosso coração. Porque nós reconhecemos, Jesus, que o Senhor é o centro. O Senhor é o nosso tudo, o Senhor é a nossa razão de viver, o nosso Pai Celeste, nosso Deus amado. E nós queremos nesta noite nos render ao Senhor, queremos nos render a Ti, Jesus, porque o Senhor é o único digno de todo louvor e de toda adoração. Meu amado, minha amada, agradeça ao Senhor por este dia. Agradeça ao Senhor por essa semana que se passou, por tudo que Ele tem feito na sua vida. Seja grato ao Senhor, agradeça a Deus, entregue todo o seu caminho ao Senhor. Isso, vai agradecendo a Ele, vai entregando nas mãos do Senhor todos os seus sonhos, os seus projetos, tudo aquilo que você precisa. Vai falando com Deus, tendo a certeza, meu amado, de que Ele te ouve, tendo a certeza de que a sua oração ela não volta vazia jamais, porque Ele é Deus e Ele te ouve. Aleluia, Senhor Jesus, nós somos gratos a Ti e sabemos sim, ó Pai, que somos ouvidos pelo Senhor. Sabemos sim, ó Pai, que a nossa oração ela não é em vão. Sabemos, ó Pai, que a nossa oração ela não volta vazia, não volta. Então abre os seus lábios, meu amado. Esse é momento de adoração, este é momento de louvor, é momento de falar com Deus. Isso, vai falando com Ele. Ah, Jesus, prepara o nosso coração para esta palavra de hoje. Fala conosco, Jesus, porque nós queremos ouvir a Tua voz. Nós precisamos, Pai, ouvir a voz do Senhor, porque é a Tua palavra que nos guia, é a Tua palavra, Pai, que nos dá a direção, que nos mostra assim o caminho a ser seguido. E é assim que nós queremos nos pautar, ó Pai, nos pautar na Tua palavra, em mais nada, somente em Ti, somente no Senhor. Isso, amado e amada, vai falando com Deus, pede para Jesus, Pai, fala conosco, prepara o nosso coração, para que essa semente que será plantada, que a Tua palavra, ela venha frutificar, Pai, em nós. Te adoramos, te louvamos, te engrandecemos de todo o nosso coração. O Senhor é o Alfa, o Senhor é o Ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. E nós sabemos, Pai, que não existe outro como Tu. O Senhor é único, verdadeiro, fiel, e nós te amamos. Aleluias. Louve a Deus, igreja. Faça desse louvor a sua oração, a sua adoração. Aleluia, Jesus, te adoramos. Não há outro como Tu, soberano e fiel. Não há outro como Tu, reina sobre a terra.
início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim. Tu és Jesus. Tu és Jesus. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim. Tu és Jesus. Só tu és Jesus. Sim, ó Pai, o Senhor é o melhor que o ar que nós respiramos. O Senhor é mais importante para nós, ó Pai, do que o ar que nós respiramos. E nós queremos de todo o nosso coração, todo o nosso amor, expressar a Ti, ó Pai, toda a nossa gratidão. Expressar ao Senhor, Pai, o quanto o Senhor é importante para nós. E que nós não podemos viver sem Ti. Isso, meu amado, minha amada, vai falando para Jesus. Fala, Pai, eu não sei mais como viver sem o Senhor. Eu não quero viver sem Ti, ó Pai, mas eu quero sim aprender mais e mais da Tua palavra. Eu quero crescer, Pai, mais e mais na Tua graça. Quero ser conduzido, ó Pai, pela Tua palavra. Não quero caminhar e nem viver da forma como acho que tenho que viver, tirando simplesmente da minha cabeça a forma de viver. Não, Jesus, mas que tudo esteja pautado em Ti, no Teu querer, na Tua vontade. Que nós possamos ser verdadeiramente fiéis ao Senhor também, Pai, porque o Senhor tem sido fiel a nós. O Senhor tem cuidado de nós. O Senhor não volta atrás na Tua palavra. O Senhor tem feito o impossível se tornar possível na nossa vida. O Senhor tem trazido a nós grandes livramentos, livramentos muitas vezes que nós nem tomamos conhecimento. Essa é a verdade, Jesus. Tem muitos livramentos que o Senhor faz por nós, que o Senhor nos livra e que nós nem ficamos sabendo, mas o Senhor está ali a nos guardar, o Senhor está ali a nos livrar, sempre cuidando de nós, sempre sendo fiel. Que nós possamos ser fiéis a Ti também, fiéis no nosso congregar, valorizando, ó Pai, o nosso congregar, valorizando a importância de estarmos aqui sim, mas não somente por estar, não de maneira mecânica, não por obrigação, não, Jesus, mas estar aqui porque Te amamos. Estar aqui porque reconhecemos que sem Ti nós nada somos, por reconhecermos que somos totalmente dependentes do Senhor. Isso, meu amado, minha amada, vai falando para Jesus: Pai, eu dependo de Ti, eu preciso do Senhor na minha vida. Isso, vai falando para Ele, vai demonstrando, fala para Ele: Pai, a minha suficiência, ela vem de Ti. Quem sou eu, Pai? Eu sou totalmente, necessitada do Senhor. Vai falando com Deus, vai exaltando, vai glorificando. Faça a sua oração particular com Ele, mas não deixe de orar, não deixe de falar com o teu Pai. Esse é um momento muito especial, preparado por Deus para você falar, para você louvar, para você exaltar. É bem certo, meu amado, minha amada, que eu não sei como foi a tua semana. Eu não sei o que você tem passado e o que você tem vivido esses dias, se recebeu más notícias ou não.
como está o teu coração, se você se encontra triste, angustiado, chateado, preocupado. Mas o Senhor, Ele sabe, porque Ele sonda a mente, Ele sonda o coração. E esse é o momento de você expressar para Ele, sim, tudo aquilo que você está sentindo. Porque embora Ele saiba, embora Ele conheça, Ele quer ouvir você falar com Ele, como dependência, mostrando que você depende dEle. Abre os seus lábios e fala: Senhor, eis-me aqui. Jesus, eu preciso de Ti, eu dependo do Senhor. Me fortalece, Pai, porque eu preciso da Tua força. Me levanta, Jesus, porque eu me encontro caído e não tenho forças, estou sem forças para me levantar. Mas eu confio em Ti, eu confio, Jesus, no Teu poder. Eu confio, Pai, no agir do Senhor em minha vida. Então, Pai, eu só tenho a Ti, eu só conto com o Senhor. Não existe homem algum que possa fazer por mim o que o Senhor pode fazer. Isso, meu amado, isso, coloque a tua confiança em Deus, somente nele, porque é Ele quem opera em nós, tanto querer quanto realizar. É Ele quem faz o impossível se tornar possível. É Ele que faz infinitamente mais do que pedimos e do que pensamos. Aleluia, Jesus. Recebe, Pai, o nosso louvor. Recebe, Jesus, a nossa adoração. Nós queremos dizer, ó Pai, com todo o nosso amor, que nós te amamos, que o Senhor é o único e verdadeiro Deus, que o Senhor é o primeiro em nossas vidas. O Senhor é o primeiro, Pai, não existe outro. E nós queremos caminhar assim até o fim das nossas vidas, até o fim dos nossos dias nesse mundo, nesta terra, Pai. Nós queremos sim, Jesus, queremos compreender os Teus mistérios, queremos entender os Teus caminhos, queremos viver a Tua vontade, queremos conhecer os propósitos do Senhor para a nossa vida. Isso, meu amado, vai falando para Deus: Pai, eu quero sim, Jesus, quero conhecer os propósitos do Senhor para a minha vida, eu quero entender os Teus caminhos. Isso, vai pedindo para Deus sabedoria, para você compreender a palavra dEle, para você evoluir na graça, evoluir no amor, porque por amor, meus amados, ainda que nós pudéssemos dar todos os nossos bens aos pobres, ainda que nós pudéssemos dar o nosso corpo a ser queimado, se não houver amor, de nada adianta, de nada importa. Então tenha amor, viva o amor de Deus na sua vida, viva o amor ao próximo na sua vida. Peça para o Senhor: Pai, estimula em mim esse amor. Eu quero viver esse amor, Jesus, eu quero viver o amor do Senhor na minha vida. Aleluias. Isso, vai falando com Deus. Aleluia, Jesus, nós te louvamos, Pai, te agradecemos pela Tua graça, te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós, por tudo que o Senhor tem nos ensinado, por tudo que o Senhor tem nos mostrado. Te agradecemos, Senhor, por ter nos revelado a Tua graça, que nos libertou, tem nos libertado todos os dias no nosso entendimento, nos fazendo compreender verdadeiramente quem somos, verdadeiramente a Tua vontade para a nossa vida. Isso, igreja, vai louvando, vai adorando ao Senhor. Faça desse louvor a sua oração. Isso, louve a Deus com todo o seu amor. Aleluia, Jesus. Recebe o nosso louvor. Recebe, Pai, a nossa adoração. Louve a Deus, igreja. Quero entender os Teus caminhos. Quero viver Tua vontade em mim. Quero saber os Teus propósitos para mim. Tu és o Deus da minha vida. Declare: Deus faz além, Deus faz além do que eu posso ver, do que eu posso fazer. Deus faz além, Deus faz além
Sei que Deus é capaz de fazer muito mais. Deus Quero entender os teus caminhos. Quero viver tua vontade em mim. Quero saber os teus propósitos pra mim. Tu és o Deus da minha vida. Deus faz além, Deus faz além do que eu posso ver, do que eu posso fazer. Deus faz além, Deus faz além. Sei que Deus é capaz de fazer muito mais. Deus Eis-me aqui, Senhor, faz o teu querer, faz o teu querer. Eis-me aqui, Senhor, faz o teu querer, faz o teu querer. Eis-me aqui, Senhor, faz o teu querer, faz o teu querer. Deus faz além do que eu posso ver, do que eu posso fazer. Deus faz além, Deus faz além. Sei que Deus é capaz de fazer muito mais. Deus faz além, Deus faz além do que eu posso ver, do que eu posso fazer. Deus faz além, Deus faz além. Sei que Deus é capaz de fazer muito mais. Deus faz. Declare: Deus faz além, Deus faz além do que eu posso ver, do que eu posso fazer. Deus faz além, Deus faz além. Sei que Deus é capaz de fazer muito mais. Deus faz. Isso, meu amado e minha amada, recebe no seu coração que Deus, Ele faz sim além daquilo que pedimos e daquilo que pensamos. Simplesmente creia, recebe no seu coração que Deus, Ele trabalha, já está trabalhando em seu favor. Recebe no seu coração que Deus, Ele já está cuidando de tudo para você. Descanse no Senhor, meu amado, minha amada. Descanse nele. Tenha essa certeza de que Ele está cuidando de tudo para você. Não permita mais que essas preocupações que têm te assolado, que têm tirado a sua paz, continuem tirando a sua paz. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, Ele trouxe a paz para nós. Então tome posse dessa paz, receba essa paz no seu coração, recebe os cuidados do Senhor na tua vida. Deixa Jesus cuidar de você. Às vezes você tem tentado fazer tudo do seu jeito, não tem descansado no Senhor,
tem tentado de todas as maneiras resolver as coisas que na verdade deveriam já estar nas mãos do Senhor, aquele que tudo pode, aquele que conhece todas as coisas, porque Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele sabe do futuro e Ele é soberano. Então entrega tudo nas mãos do Senhor e deixa Ele trabalhar. Aquele milagre que você tanto quer, tanto precisa, simplesmente confie no Senhor, confie em Deus e saiba que o Senhor Ele está cuidando de você. Confia que tudo vai ficar bem, que tudo vai se resolver. Mas não permita que a sua paz, aquela que Deus Ele te deu, aquela paz que excede todo entendimento, não permita que você fique sem essa paz, mas queira sim viver essa paz dentro de você. Fala para Jesus: Pai, eu tomo posse da Tua paz. Eu tomo posse, Jesus, dessa paz. Essa paz que é, sabe, inexplicável. Essa paz que está acima de qualquer tribulação, de qualquer situação difícil. Essa paz, ó Pai, que me deixa inabalável. Isso, a Bíblia diz, meu amado: pedi, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Então, se você quer essa paz, fale com Deus, fala para Jesus: eu quero descansar no Senhor. Pai, eu não quero sair daqui hoje da mesma forma que eu cheguei. Eu não quero sair daqui, Pai, com essa tristeza, com essa angústia, com essa preocupação. Vai falando com Deus. Se de repente você chegou aqui só porque você quer aprender, você quer ouvir a palavra, vai falando para Jesus: fala comigo hoje, Pai. Fala comigo através da Tua palavra, porque eu quero Te ouvir. Eu quero conhecer os Teus caminhos, Pai. Eu quero aprender mais e mais de Ti. Isso, vai falando com Deus. Só você sabe, meu amado. É a sua comunhão com Deus. É o seu momento de oração. É o seu momento de comunhão. Isso, vai orando ao Senhor. Vai falando. E tenha certeza, meu amado, que tudo aquilo que você precisa chegará às tuas mãos. Porque você tem um Deus grande, um Deus que cuida de você. Descansa, simplesmente confia. Nós confiamos em Ti, Pai. Nós descansamos no Senhor. Nós queremos sim descansar em Ti, repousar, ó Pai, no Senhor, porque o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza. Sim, Jesus, e nós nos refugiamos em Ti. Nós nos rendemos a Ti, nos rendemos à Tua palavra, nos rendemos, Pai, à Tua vontade. Eis-nos aqui, Teus filhos amados. Recebe o nosso louvor, recebe, Pai, a nossa adoração. Aleluia, Senhor. Isso, igreja, louve ao Senhor com todo o seu amor e de todo o seu coração. Aleluias. Um milagre, eu precisava de um milagre, quando os homens não puderam me atender. Um milagre, eu precisava de um milagre, quando tudo parecia escuridão. E quando mais eu precisei, a Tua mão me alcançou. E um milagre vi você fazer. Os meus olhos se abriram, pouca gente acreditou, mas a Tua poderosa mão, a Tua poderosa mão. Eu vou contar pra todo mundo que Deus fez por mim. Eu vou contar as maravilhas de Deus. Deus restaurou a minha vida e me deu uma voz para minha geração. Um milagre.
levantou, mas a tua poderosa mão, a tua poderosa mão, eu vou contar pra todo mundo que Deus fez por mim. Eu vou contar as maravilhas de Deus. Deus restaurou a minha vida, me deu uma voz para a minha geração. Eu vou contar pra todo mundo que Deus fez por mim. Eu vou contar as maravilhas. Levanta suas mãos e declare isso com todo o teu coração. Deus restaurou a minha vida e me deu uma voz para a minha geração. E eu vou contar pra todo mundo que Deus fez por mim. Eu vou contar as maravilhas de Deus. Deus restaurou a minha vida e deu uma voz para a minha geração. Ei, graças a Deus. Amém, amados? Boa noite. Graças a Deus. Vamos louvar nosso Deus com alegria, louvando ao Senhor de todo o coração. Vamos lá. Os que esperam em ti, Senhor, como águias voarão. Os que esperam em ti, Senhor, confundidos não serão. Os que esperam em ti, Senhor, como águias voarão. Os que esperam em ti, Senhor, confundidos não serão. Multiplica as forças, alcançado, renova os que não têm vigor. Temerão os que esperam nele, dou forte ao nome do Senhor. Declare, te adoro, ó Deus.
Graças a Deus. Podem sentar, amados. Abençoados de Deus, boa noite. Eita, fraco. Vocês não comeram macarrão hoje, não? Não? Comeu, não? Por isso está fraco assim. Boa noite. Melhorou. Aí sim, né? Fala com ânimo. Maravilha. Graças a Deus. Vamos honrar Deus com os nossos dízimos, nossas ofertas. Você que está nos ajudando na televisão, vocês assistiram o programa? Quem assistiu essa semana? Não assistiram não, gente? Poxa, não tem como você não assistir, né? Bispo, a televisão não pega em casa, então assiste no celular. Eita ferro, velho. Já acessou o celular aí? Rede Mais Família, você acessa no celular. Amanhã tem o nosso programa, das 8 às 9 da noite, de segunda a sexta-feira, e das 2h30 às 3 nós temos o programa Viva Psicologia. Você que quer me ajudar na televisão, você quer nos ajudar na programação de rádio, você que é dizimista fiel, praticante dessa palavra, vamos ligar em oração o sobrenatural acontecendo na nossa vida, vamos tomar posse das bênçãos que Deus Ele tem reservada para nós. Amém? Senhor nosso Deus, Pai amado, graças eu te dou, Senhor, pelos dizimistas ofertantes da sua casa, por todos que semeiam de coração para que o seu evangelho seja pregado. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós temos de semear nesta obra. Este irmão que está em casa e vai semear a sua oferta agora, esta irmã, este irmão que está aqui congregando no Brás, na Avenida Celso Garcia 243, este irmão que está me ouvindo pela rádio vai acessar o canal do YouTube para assistir a nossa reunião agora, o canal Amor e Graça. Prospera a vida desta pessoa, principalmente, ó Deus, este irmão, desta irmã, que tem sido um praticante fiel da sua palavra, pois o Senhor diz que tudo que nós semeamos na tua obra, o Senhor há de suprir todas as nossas necessidades. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de semearmos nesta obra maravilhosa. Amém e graças a Deus. Amém. Que a prosperidade de Deus esteja sobre a sua vida. Você que trouxe o envelope, coloque aqui na sacola. Você de casa, eu vou dar 2 minutinhos exatos para você semear a sua oferta. Está aí a conta do Bradesco, da Caixa Econômica Federal e o número do Pix aqui, que é o CNPJ da igreja. Vamos lá? Estou caminhando para chegar mais perto, mas entre minha promessa um deserto e eu não vou parar de avançar. E a cada passo aumenta o cansaço. Olho pro horizonte lá do outro lado da promessa que estou a esperar. E o Deus que me trouxe até aqui me fará prosseguir. Eu vou chegar lá. A palavra que me manteve em pé, que alicerçou minha fé. eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. E eu vou avançando, não penso em parar. O choro dura só até o sol raiar. Eu vou chegar lá. Eu já caminhei bastante, não dá pra voltar. Estou quase chegando, eu vou adorar. Eu vou chegar lá. Amém. Amém? Vamos chegar lá, né? As reuniões eu nunca peço para você dar o like, porque acho que o cristão da igreja deve saber isso, né? Entrou aqui, ó, eu acabei de dar o meu like aqui agora, já entrei, já dei o joinha lá. Quanto mais like, mais pessoas acessam o nosso vídeo. Quanto mais pessoas acessarem o nosso vídeo, mais nós somos remunerados, né? O Google, ele paga aqui a nossa igreja em dólar, inclusive, quando nós temos muita audiência. Então, quanto mais pessoas assistirem, você está dando uma oferta também aqui para a comunidade Cristo Amor e Graça. Então, entra lá no Google, acesse e dá o seu like lá para nós. Título da mensagem de hoje: um passo a mais.
Bom, parece que é diferente, o nome é diferente da reunião da manhã, porque pela manhã nós trouxemos a mensagem, a motivação da vida. E hoje nós vamos pregar esta mensagem, um passo a mais. E quando nós falamos um passo a mais, parece que é uma mensagem diferente. Então vamos à mensagem de hoje? Título da mensagem de hoje, um passo a mais. Pela manhã nós falamos sobre motivação da vida. Você acha que as igrejas, por exemplo, todas as igrejas, elas trabalham com motivação? E até uma coisa legal você motivar a pessoa a estar no reino, a estar na fé. Eu, quando, por exemplo, vim a primeira vez na igreja, minha mãe falou: olha, você está passando tantos problemas, vai lá na igreja, vai lá na igreja que você vai ver, Deus vai atender os desejos do seu coração. E eu apenas interessado nisso, vim para a igreja. Ou seja, não há problema, uma vez ou outra, você motivar uma pessoa, ligar para aquela pessoa que está desanimada, tentar reanimar, para que ela venha congregar, para que ela venha viver o Evangelho. Não é pecado nisso. No entanto, você viver uma vida por motivação, você sempre tem que estar motivado a estar vindo na igreja. Você vai deixar o espiritual e você vai começar a ser guiado pelo carnal. Eu me lembro lá na lei, quando eu fazia a reunião, os obreiros, primeira pergunta dos obreiros: pastor, o que nós vamos dar hoje para o povo? E eu tinha que pensar alguma coisa, o que nós vamos dar hoje? Já demos arroz? Já demos feijão, já demos a farinha, já demos o trigo, então vamos dar o trigo hoje. E pegava uns saquinhos, aqueles de gelinho, enchia ali de trigo, pegava um negocinho de trigo, punha lá, fechava e dava para o povo: você vai receber o trigo da prosperidade. Ou seja, as pessoas, elas iam no ministério, elas estavam na igreja, não por causa de Jesus, não por causa de Cristo, mas por causa de alguma coisa supérflua que ela ia receber. É pecado isso? Não é pecado, porque o próprio Jesus, quando viu aquela multidão que o seguia, ele multiplicou pães e peixes. Ele viu que as pessoas estavam com fome. Puxa vida, o povo está com fome, meu povo está com fome, está sedento, então vamos dar aqui comida para eles. Eles comeram, se fartaram e Jesus se foi, Ou seja, não tem problema você até no momento ou no outro, você dar alguma coisa palpável para a pessoa, mas a partir do momento que a fé da pessoa, ela está fundamentada em coisas materiais, em coisas terrenas, aí a pessoa, ela deixa de seguir a Deus, e a motivação dela vai caindo. Agora, na graça de Deus, como que você não pode estar motivado? Você quer motivação maior do que saber que todos os desejos do seu coração vão se tornar realidade, porque você se apegou a Deus por amor, e saber também, além disso, que a sua salvação, a sua vida eterna está garantida, porque você tem seguido a Deus na graça. Eu acho que essa é a maior motivação da vida. Mas a motivação, ela não adianta sem você dar um passo a mais. É necessário que, para nós mantermos a nossa motivação sempre em dia, que a gente venha dar um passo a mais. O que representa dar este passo a mais? Olha que bonito, o primeiro milagre de Jesus. Qual foi o primeiro milagre de Jesus? Transformar a água em? Errado. Não. Qual foi o primeiro milagre de Jesus? A pesca maravilhosa. Bispo, mas como que o senhor garante isso? A Bíblia diz que o primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho. Não foi. Se você ler, é que as pessoas têm preguiça de ler. As pessoas são preguiçosas, elas não leem as coisas, elas não querem ler até o final. A Bíblia diz que a transformação da água em vinho foi o primeiro milagre de Jesus em Canaã, na Galileia. O primeiro milagre de Jesus em Canaã, na Galileia, foi transformar água em vinho. Agora é tipo falar assim: o primeiro milagre do bispo Emerson foi em São Paulo. Não significa que tenha sido o meu primeiro milagre, mas, aliás, perdão,
Se eu falar que o primeiro milagre que eu realizei em São Paulo foi a cura de um paralítico, não significa que tenha sido o primeiro milagre da minha história, mas o primeiro milagre em São Paulo. Então o primeiro milagre de Jesus em Canaã, na Galileia, foi a transformação da água em vinho. Mas antes disso, ele já tinha feito um milagre, pelo menos um, que é esse da pesca maravilhosa. Por que isso? Porque quando Jesus ele estava lá no casamento, a Bíblia diz que os seus discípulos estavam com ele. Ele foi convidado e foi convidado também os seus discípulos, é exatamente isso que está escrito. Se ele foi convidado com os seus discípulos, ele não pode ter feito o primeiro milagre ali da transformação da água em vinho, porque aqui os discípulos ainda não eram discípulos na pesca, e lá eles já eram discípulos, então não tem cabimento. Jesus realizou o primeiro milagre depois que chamou os discípulos, não tem cabimento a coisa dessa, né? Então aqui você vai encontrar a importância de nós darmos um passo a mais. Todos aí comigo, Lucas 5:1. Aconteceu que ao apertá-lo a multidão, para ouvir a palavra, isso que é legal, né? A multidão se apertava para ouvir a palavra. Isso é uma coisa bonita, porque aí a conversão, aí existem as transformações, aí os milagres começam a acontecer. Porque hoje as pessoas apertam, né, lá numa igreja, se apertam numa igreja para quê? Para receber um óleo, para receber a mão do pastor, para tocar na roupa do pastor, para receber alguma coisa santa, alguma coisa mística. Isso não tem valor, né? Por quê? Porque aqui a multidão apertava para ouvir a palavra. Que coisa bonita, né? Quem sabe um dia nós vamos chegar lá também. O dia que eu ver 10 mil, 20 mil, 50 mil pessoas se reunindo aqui para ouvir a palavra, eu vou falar, poxa vida, o povo finalmente se converteu, as pessoas finalmente receberam o Evangelho de Deus. Então o povo apertá-la para ouvir a palavra de Deus. Estava ele junto ao lago de Genezaré, viu 2 barcos à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as suas redes. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu que afastasse um pouco da praia. Assentando-se, ensinava do barco as multidões. Então, para que houvesse uma propagação maior de som, de áudio, Jesus ele vai num barco e ali ele começa a pregar, porque a propagação do som era melhor, ali se propagava, né, nas ondas ali, né, pelas ondas, e as pessoas conseguiam entender tudo o que ele estava falando. Quando acabou de falar, olha que interessante, a multidão toda estava ali, reunida não para receber pão, não para receber peixe, não para receber água, não para receber um suco de uva, mas a multidão estava reunida para ouvir a palavra. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Então Jesus falou de Deus, falou da glória do Senhor, falou, olha, o céu é assim, o reino de Deus é assim, agrada-te do Senhor, Ele satisfará os desejos do seu coração. Pregou, pegou muita coisa bonita, que infelizmente os apóstolos não conseguiram contar aqui o que ele havia pregado. Você vê quanta coisa de Jesus se perde? Cadê essa pregação? O que Jesus falou aqui, nessa pregação para aquela multidão? Ninguém sabe. Só sabe que ele estava ali pregando a palavra de Deus para a multidão, mas ninguém sabe o que ele estava dizendo. E quando acabou de pregar, disse para Simão: lançai as vossas redes para pegar. Respondeu Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as minhas redes. Olha que bonito, hein, gente? E quando a gente fala disso, é muito importante você entender, aqui não era o apóstolo Pedro, né? Aqui não era aquele Pedro que a história diz que morreu crucificado de cabeça para baixo, não era esse Pedro, era o Pedro pescador, que nunca tinha ouvido falar de Jesus, que ouviu pela primeira vez uma pregação desse homem, talvez já tivesse ouvido falar da fama dele, mas nunca tinha ouvido Jesus, nem sabia quem era Jesus.
O homem vai lá, prega bonito, faz um discurso bonito e manda lá o poder de Deus e contando as histórias do reino, e chega para Pedro e fala: Pedro, volta lá e lance as suas redes para pescar. O que Pedro responde? Mestre, havendo trabalhado a noite inteira, nada apanhamos, né? Não apanhamos. Ou seja, o melhor horário para você pescar é o horário da madrugada. Depois de manhã, pela manhã, a maré ela baixa, né? E a maré baixa, você não tem condição de fazer uma boa pescaria, porque os peixes vão para todos eles vão para o fundo do mar. Então o que ele quis dizer? Mestre, é uma loucura, né? Não há como a gente fazer isso aqui, é uma coisa meio insana da gente pescar aqui agora. Não tem como eu pescar, mas sob a tua palavra lançarei minhas redes. Já que o Senhor falou, então vou lançar minhas redes sob a palavra e vou acreditar em Ti. O que é fazer isso? É dar um passo a mais. Olha, o passo a mais, ele é tão importante, que foi o passo a mais que fez aquela mulher ter a sua causa julgada pelo juiz. O passo a mais foi o que fez Abraão ser um grande conquistador. O passo a mais foi o que fez Josué e Caleb entrarem na terra prometida. O que aconteceu, por exemplo, na história de Josué e Caleb? Todo o povo dizia uma coisa: não temos como entrar nessa terra prometida, a terra é boa, mas nós não temos como entrar ali, porque ela já está fortalecida, tem gigantes, tem coisas ali impossíveis de nós conquistarmos. E o que eles fizeram? Opa, não vamos olhar para essa situação, não vamos olhar para essa dificuldade, olhe para Deus, olhe para o poder de Deus, vamos acreditar, vamos lançar nossa fé que o Senhor está conosco. E isso fez eles viverem muitos anos com bênçãos, com vitórias, com conquistas. Você talvez seja um filho de Deus, né? E não há muito como duvidar disso, porque a chance de você ser um filho de Deus é 99%, né? Não é 100%, que nem todos que estão na igreja são filhos de Deus. Isso aí, até entre Jesus haviam aqueles que não pertenciam ao reino de Deus, mas a chance de você ser filho de Deus é de 99%, estando aqui nessa igreja. No entanto, mesmo você sendo um filho de Deus, talvez você é aquela pessoa que desanima muito fácil. Os sanguíneos, você sabe que eles têm uma probabilidade de desanimarem fácil, porque são pessoas que às vezes não colocam metas, propósitos, são muito perseverantes ali nas suas conquistas, nas suas obsessões. E nós temos que ser assim, né? Temos que olhar para Deus e colocarmos propósitos, metas na nossa vida e lutarmos de todo o nosso coração até essas metas, esses propósitos, esses nossos objetivos, eles acontecerem. Porque quando você vê um incrédulo, que não era o apóstolo Pedro, mas simplesmente o Pedro pescador, falar uma coisa dessa, falar: olha, Senhor, vou falar a verdade, pescamos a madrugada inteira, não colhemos nada, mas o Senhor pregou tão bonito, a sua pregação foi tão bonita, que sob a tua palavra, ou seja, debaixo aqui da tua palavra, eu vou lançar minhas redes. Ou seja, o que ele quis dizer? Senhor, não dá, não tem condição, eu sou pescador, eu entendo da situação, e se eu lançar minhas redes agora, a gente não vai colher nada, mas como o Senhor falou, eu vou obedecer essa palavra, eu vou acreditar em Ti. Olha, que coisa bonita, que coisa maravilhosa. Talvez você esteja nesse nível aqui hoje. Bispo, eu já passei tantas tribulações, tantos problemas, tantas lutas na minha vida, que eu só estou aqui na igreja hoje por causa da palavra de Deus, que eu confio no Senhor, porque eu acredito, eu creio que alguma coisa sobrenatural pode acontecer na minha vida, mas a verdade é que isso não tem probabilidade nenhuma de acontecer, só vai acontecer porque eu estou crendo em Deus mesmo. Foi o que Pedro respondeu para Jesus: não dá, não tem condição, mas já que o Senhor falou, eu vou acreditar. Bom, resultado, isso fazendo, apanharam grandes quantidades de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Ou seja, a pescaria foi tão maravilhosa que eles pescaram que nunca pescaram na vida, ao ponto de se romperem as redes. Então fizeram sinais aos companheiros de outros barcos para que fossem ajudá-los.
E foram e encheram-se ambos os barcos, ao ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou um pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. E bem como, olha aqui outros apóstolos aqui, que não eram apóstolos ainda, ó, e bem como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse-lhe Jesus a Simão: não temas, a partir de agora será pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixaram tudo e o seguiram. Então neste momento, olha que bonito, neste momento Tiago, João e também o próprio Pedro, o próprio Simão, deixa de ser pescador para seguir Jesus. Ou seja, naquele momento ele adquire 3 apóstolos, que estavam lá na multiplicação, que estavam ali na transformação da água para o vinho. Quando existe a transformação da água para o vinho, os apóstolos de Jesus já estavam ali, eles estavam ali. Quer ver? Nós podemos contemplar aqui com você, João capítulo 2, aqui ó, as bodas de Canaã na Galileia. 3 dias depois, houve um casamento em Canaã na Galileia. Achava-se ali a mãe de Jesus, e também foram convidados com ele, quem? Os seus discípulos para o casamento. Ou seja, eles ainda, eles no casamento eles já eram discípulos de Jesus. E aqui eles largaram os barcos e deixaram tudo para serem discípulos de Jesus. Então isso prova que o milagre da pesca maravilhosa aconteceu antes da transformação da água em vinho, porque no casamento os discípulos já estavam, e aqui os discípulos, eles deixam tudo para seguir Jesus. Então olha só o que veio a ser este passo a mais de Pedro. Se Pedro podia ter falado assim: Senhor, vai me desculpar, eu acredito muito no Senhor, você é um cara muito bacana, muito legal, a palavra foi 10, mas eu não vou lançar minhas redes de novo. Porque quem nunca pescou, acha que é assim, uma redinha assim, sabe, uma redinha de 1 metro quadrado aqui, aquela coisinha pequena que você joga? Não, a rede, quando você for na praia, e você chegar bem cedinho na praia e ver um barquinho saindo da praia, pergunta lá para o pescador, o trabalho que ele tem de limpar aquela rede, como é que é? Eu já cheguei na praia 8, 9 horas da manhã, e eu vejo pessoas desembaraçando a rede, tirando coisas da rede, porque embaraça tudo, né? É muito trabalhoso você limpar suas redes. Pedro já tinha limpado as redes, já estava se preparando para ir dormir, e Jesus fala: joga de novo a rede. Pedro poderia muito bem ter falado: Senhor, me desculpa, eu creio muito em Ti, mas isso não dá para fazer. No entanto, este passo a mais fez com que ele não só pescasse essa grande quantidade de peixe, que para ele não valeu nada, porque ele largou tudo e foi seguir Jesus, mas fez com que ele, Tiago e João, fossem apóstolos de Jesus, servissem a Jesus e hoje estivesse com os seus lugares reservados lá no céu. Então olha a importância de nós confiarmos, de nós darmos um passo a mais, de nós não duvidarmos daquilo que Deus tem preparado para nós, seja no tempo, seja na época, seja em qualquer situação. Dê um passo a mais, que Deus vai surpreender a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Graças a Deus. Amém. Em Marcos 5:24, olha que legal, tudo 5 aqui. Quer jogar na Mega Sena? Joga número 5, porque eu preparei aqui Lucas 5, Mateus 5 e Marcos 5. Tá bom? 5 para você? Podia ter pregado isso aqui, a reunião dos 5. E olha que eu nem tinha percebido isso aqui, agora que eu estou vendo. Tudo 5. Lucas 5. Agora abrem Marcos 5. Marcos capítulo 5. E depois nós vamos terminar em Mateus capítulo 5. Olha que bonito. Marcos 5, 24. Outra questão também muito importante. Muito importante. A cura da mulher hemorrágica. O que esta mulher faz?
ela dá um passo a mais também? Dá um passo a mais. Se você não der um passo a mais, sua vida nunca vai ser plena. Essa mensagem aqui é tão importante, tão fundamental para a sua vida, que se você ficar do mesmo jeito que você está, sua vida vai ficar do mesmo jeito que está hoje. Se você decidir dar um passinho a mais, você vai ver a diferença que isso vai fazer na sua vida. Um passo a mais, ele muda tudo, modifica todas as coisas. Você, por exemplo, hoje, nós temos aí muitas pessoas hoje, que elas são membros da comunidade cristã Amor e Graça, e não é que moram em outro país, não é que moram em outro estado, não, tem pessoas sim que moram em outro estado, em outro país, né? Mesmo assim tem pessoas que moram em outro estado, e elas vêm para São Paulo uma vez por ano, uma vez por mês, para assistir aqui nossas reuniões, mas tem pessoas que elas moram aqui perto, que elas poderiam estar congregando, elas poderiam estar na igreja, elas poderiam participar do nosso culto, mas elas não participam por quê? Por que essas pessoas não vêm na igreja? Elas não vêm na igreja porque falta aquele entusiasmo, aquela motivação para elas darem um passo a mais. Às vezes, sabe o que acontece? A narrativa é aquela seguinte: Deus está em todo lugar, por que eu preciso ir para a igreja se Deus está em todo lugar? É verdade ou mentira? É verdade ou mentira que Deus está em todo lugar? Verdade, Deus não está em todo lugar. Mas também quando o diabo chegou para Jesus e falou: se é filho de Deus, atira-te daqui para baixo porque está escrito, o diabo mentiu ou falou a verdade? Falou a verdade. Atira, está escrito, os teus anjos vão te sustentar nas tuas mãos, para você não tropeçar em nenhuma pedra. Ou seja, nem sempre a verdade ela é verdadeira. Bispo, agora você me confundiu inteiro. Peraí, como é que a verdade pode não ser verdadeira? A verdade, ela às vezes não é verdadeira. Se eu chego para uma pessoa e falo assim: você é feio pra caramba, hein? Isso é verdade? É verdade ou mentira? Mentira ou verdade? A verdade para mim e para outra pessoa? Mentira. Já não teve uma pessoa que você achou linda, maravilhosa, e a pessoa fala assim: nossa, você acha essa pessoa bonita? Que gosto estragado que você tem. Não é assim? Por quê? Para você é bonita, então a verdade sua é essa. E para outra pessoa, isso é verdade ou mentira? Mentira. Por isso que eu falo, a verdade, ela tem que ser uma verdade verdadeira. E a verdade verdadeira qual que é? A verdade é que Jesus está em todo lugar, Deus está em todo lugar. Mas a verdade verdadeira é qual? Que se você não der um passo a mais, sua vida não muda. Então é uma pena, porque as pessoas que vão nos acompanhar da internet, eu não posso dizer que elas não vão ser abençoadas, né? Senão eu estaria mentindo. Bispo, é verdade que Deus está em todo lugar, e eu fizer aqui a minha oração, Deus ele não vai atender as suas orações, vai atender os desejos do seu coração. Só que a verdade verdadeira é que você poderia ter uma vida em abundância, e não só se alimentar das migalhas que caem da mesa. Porque todos aqueles que ouvem a palavra e não praticam, assemelham-se a pessoas que olham o seu rosto no espelho, forma a imagem do cristão, mas essa imagem desaparece. Então é uma pena muito grande quando as pessoas, elas não se apegam a Deus para viver o melhor. Porque eu em casa, por exemplo, se eu fosse um membro da igreja, eu ficasse toda vez assistindo o culto aqui em casa, assistindo, a minha vida, ela não ia ser abençoada, ia ser uma vida abençoada, eu ia tomar posse de muitas coisas, ia sair da maldição da lei, Deus ia me proteger, me guardar. Mas se além disso eu vivesse, né, como aquela frase, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, poloei a salvo, saciá-lo-ei com longevidade, lhe mostrarei a minha salvação. Ou seja, o Salmo 91, ele tem duas promessas: a promessa para aquele que recebe o Evangelho e para aquele que dá um passo a mais, aquele que tem motivação de vir à igreja, de participar, de viver o Evangelho. É uma vida muito diferenciada, é uma vida plena. Então, eu te convido para esta vida plena.
Se você quiser apenas a vida melhorada, pode ter também? Pode. A graça de Deus, ela vai trazer para você essa vida melhorada. Mas vida plena é só para aqueles que vivem, que se aprofundam no Evangelho. Se fosse assim, por que nós estamos aqui hoje congregando? Né? Todos vocês poderiam estar na casa de vocês, lá na televisão, acompanhando o culto pela sua TV ou pelo seu celular, você estaria lá. Né? Só que isso não basta para você. Para você isso seria importante, mas mais importante ainda é você estar aqui congregando, é você estar aqui vivendo o Evangelho. Esta mulher, ela só ouviu falar da fama de Jesus, porque naquela época não existia rádio, não existia televisão, ela não assistiu Jesus pela televisão. Ela ouviu falar, alguém chegou para ela e falou assim: escuta, tem um homem aí que prega tão bonito, ele fala tanto assim, ele fala umas coisas profundas, que mexe com o nosso coração, umas coisas assim que toca ali no nosso coração. Então essa mulher ouviu falar da fama desse Jesus e falou: caramba, esse homem, ele pode livrar a minha vida. Mas ao mesmo tempo, ela podia olhar também para as suas dificuldades físicas e falar assim: caramba, mas espera aí, eu sou uma pessoa doente, eu não posso sair de casa. Eu tenho uma paciente que ela teve esse problema de fluxo de sangue, e não foram nem 12 anos, ela teve esse fluxo de sangue por acho que mais ou menos, menos de um ano, acho que foram 6 meses, 8 meses por aí, e olha, ela ficou tão mal, tão fraca, né? Porque você perde toda a sua potência, a sua energia, você perde ferro, você perde fósforo, você perde as vitaminas do corpo, e você fica num nível de fraqueza muito grande. Até anemia você contrai se você tem um fluxo de sangue intenso. E essa mulher estava tendo esse fluxo de sangue há 12 anos. Então imagine a fraqueza desta mulher, né, a fraqueza dela para se levantar da cama. E se não bastasse o se levantar da cama, não é assim, levanta da cama, pega um ônibus, pega um táxi, e você vai até lá o hospital, e lá no hospital você fica numa maca, vai ser atendido, etc. Não, ela teve que sair da sua casa, ela teve que caminhar. Depois que ela caminhou, ela encontrou uma multidão na sua frente de pessoas que comprimiam Jesus. Você já viu aquele show de rock, aquelas coisas, show de música, que você não consegue chegar lá na frente, o pessoal não deixa, o pessoal fica dançando. Imagine ela enfrentando aquela multidão com fraqueza, tudo isso para quê? Para tocar em Jesus, porque ela sentiu no coração dela: se eu apenas tocar esse homem, se eu der um passo a mais, eu vou ser curada. Então isso aqui é uma coisa maravilhosa, é uma coisa que você tem que compreender, porque lido aqui na Bíblia, parece uma coisa muito fácil. Você que nunca teve fraqueza, anemia, para você parece uma coisa fácil. Talvez você nunca teve anemia, mas você já teve febre. Quando você tem febre, como é que você fica? Você tem vontade de sair da cama? Você tem vontade de enfrentar uma multidão, de caminhar? Você tem? Como é que você fica? Então imagine, é mais ou menos a mesma sensação, mas nesse caso ainda pior, porque a fraqueza, a tontura, ela vem de repente, você pode cair, você pode desmaiar. Então essa mulher estava nessa situação. Como que uma mulher fraca desse jeito, como que uma mulher frágil desse jeito, pode ser cobrada de fazer uma coisa como essa? No entanto, ela deu um passo a mais, e esse passo a mais salvou a sua vida. Grande multidão o comprimia. Marcos 5:25. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, sofrendo de uma hemorragia, 12 anos intensos com hemorragia, perdendo lá todas as suas vitaminas pelo seu fluxo de sangue, e muito padecera na mão de vários médicos. Não foi de um médico só não, ela padeceu na mão de vários médicos, tendo perdido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, cada vez pior. Ela gastou todo o seu dinheiro, foi em vários médicos, e cada vez ela estava pior, cada vez piorando mais. Então, aquela fraqueza que ela tinha 12 anos atrás, não era igual à fraqueza que ela estava no momento que ela foi enfrentar a multidão.
ouviu falar da fama de Jesus. Não é que Jesus passou por ali, pregou, né? Ou ela viu lá não, vindo por detrás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes. Então o que aconteceu? Ela saiu da sua casa, caminhou, não se sabe até quanto tempo ela caminhou, porque ela não tinha mais dinheiro para alugar um camelo, para alugar um cavalo. Ela podia, se ela fosse rica, ela podia contratar um cavalo, ou um cavalo boy, sei lá, né? Tem um motoboy, podia contratar um cavalo boy, que fosse levá-la até Jesus, um camelo boy, né? Não tinha um motoboy naquela época, não tinha para levá-la. Ela teve que enfrentar a multidão para tocar atrás de Jesus por entre as vestes, porque dizia, olha o passo a mais: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Logo se estancou a sua hemorragia e sentiu que o seu corpo estava curado desse flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem me tocou as vestes? Responderam os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e tu dizes, ou seja, o Senhor pergunta: quem lhe tocou as vestes? Responderam os discípulos, quem lhe tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito isso. Então a mulher, atemorizada e trêmula, cônscia do que nela operava, veio, prostrou-se diante dele e declarou toda a verdade. Porque ainda tinha outro adendo, hein? Quando a pessoa tinha uma doença que não se sabia o que era na época de Jesus, ela tinha que ser isolada da congregação para não contaminar outras pessoas. Você achou ruim da Covid, né? Que o pessoal tudo ficou isolado em casa. Naquela época era obrigação, se você não ficasse isolado e eles descobrissem que você tinha alguma doença que eles não sabiam o que era, e você foi para o meio do povo, você era morto, eles te apedrejavam até a morte. Ou seja, a sua doença te mataria de qualquer jeito. Então, para a lepra não se espalhar, para as doenças não se espalharem, é assim: ficou doente, fica dentro de casa, não pode sair de casa. Se a polícia te pegar fora de casa, você vai pagar com a pena de morte, você pagava com a vida. Por isso que ela ficou atemorizada e não falava que foi ela, porque ela ficou com medo, falou: meu Deus, se eu falar que sou eu e o que eu tinha, eles vão me apedrejar. Prostrou-se diante dele e declarou toda a verdade. E Jesus disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Amém, igreja? Graças a Deus. Maravilha, né? E para terminarmos, Mateus 5, eita, de novo, joga no 5, hein, gente? Joga no 5 que... Qual foi a mensagem de hoje? Essa aqui você não esquece nunca mais, hein? O que o bispo pregou hoje? 5. Mateus 5, Lucas 5 e Marcos 5. Pronto, não tem mais como esquecer. Aqui terminamos, Mateus capítulo 5. Você sabe que Mateus capítulo 5 foi a primeira vez que Jesus ele faz uma pregação, né? Primeira pregação de Jesus foi aqui o Sermão da Montanha, né? Conhecido. Então ele faz o capítulo 5, 6 e o 7 na sua primeira pregação. Então essa aqui é uma das pregações mais importantes do Senhor Jesus. Por quê? Porque aqui ele traz tudo o que você precisa saber, praticamente todo o resumo da pregação de Jesus está aqui nessa introdução maravilhosa. Aqui ele ensina a orar, aqui ele mostra que nós somos o sal da terra, a luz do mundo, aqui ele mostra que se nós fomos perseguidos, nós somos bem-aventurados. Aqui ele explica também sobre as duas casas, aquele que ouve a palavra e pratica, aquele que ouve a palavra e não pratica. Ele fala sobre ansiedade, a importância de nós determos a ansiedade, porque a ansiedade não vai acrescentar nada ao curso da nossa vida. Tem pessoas ansiosas, né? Pessoas com pressa, até para Deus elas têm pressa, elas não conseguem parar, elas não conseguem doar nada para Jesus, sempre aquela pressa: eu preciso correr, eu preciso ir para lá, eu preciso ir para cá, eu preciso fazer isso. Jesus ensina sobre isso, e ele vai ensinar aqui sobre a vingança,
E ele vai ensinar para a gente uma coisa assim muito maravilhosa, que é um passo a mais. E, inclusive ele fala, se alguém te obrigar a ir 1 milha, vai 2 com essa pessoa. O que ele está querendo dizer com isso? Que quando você faz alguma coisa para Deus, sempre você vai ser recompensado, ainda que seja por imposição de homens. O próprio Paulo também falou isso. Quando você trabalhar, dê o seu melhor. Por quê? Porque sem você saber, você está obedecendo uma autoridade constituída por Deus. E essa autoridade constituída por Deus, ela vai saber te reconhecer no futuro. Eu tenho um familiar meu, que ele trabalhou numa empresa, ele estava com o primeiro trabalho dele, né, que ele estava ali começando, até começou tarde demais, um primo que eu tenho, começou tarde demais, e a história foi assim, ele estava trabalhando ali, mas não tinha um bom salário, não tinha uma boa remuneração, mas ele trabalhou tão bem ali nessa empresa, né, o chefe dele gostou tanto, que o chefe dele saiu dessa empresa, foi para uma outra empresa, e quando estava na outra empresa, falou assim, escuta, você gostaria de trabalhar aqui? Eu tenho uma vaga aqui para você, né, eu gostei tanto do seu trabalho, meu tio que me contou isso, gostei tanto do seu trabalho, vem trabalhar comigo. Hoje ele mora nos Estados Unidos, já fazem mais de 10 anos que ele está morando lá. Olha a importância de você muitas vezes ser um bom funcionário, mesmo naquilo que te oprime, naquilo que te ofende, naquilo que às vezes não é o melhor para você. Você sabe que ali não é o melhor, você sabe que você tem um futuro pela frente, mas às vezes você chuta o pau da barraca, né? Eu estou aqui nessa porcaria de empresa, isso aqui não vai ter nada, não vai ter futuro, então você vai de qualquer maneira, vai de qualquer jeito, e às vezes você não sabe que ali tem uma pessoa que vai ser uma porta para abrir uma grande oportunidade de uma grande empresa para você. Então nós temos que tomar cuidado, porque a lei do mundo, como é que ela é? Ela funciona assim, ó, Mateus 5,38, Mateus 5,38, abre aí, ó. Falei 5, mas não falei o versículo, né? Mateus 5,38, ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente, não é assim? Não é assim que tem que funcionar as coisas? Bateu, o quê? Levou. Me xingou, eu te xingo também. Brigou comigo, eu brigo com você. Não é assim que as pessoas agem? Você fala que não, mas as pessoas agem assim, não agem assim? Bateu, levou, não é assim? Dá outra face, dou outra face da minha mão. Não é assim? O próprio Chaves já dizia, a vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena. E olha que ele é um programa de humor, né? E falava uma coisa dessa. Mas as pessoas aprendem? Não aprendem. O melhor é se vingar. A pessoa me fez, vai levar o troco. Então você pode viver por essa maneira. Você está pecando se você tratar o olho por olho, dente por dente? Socou meu olho, eu soco o seu. Deu um soco no meu dente, eu soco o seu também. Bateu, levou. Veio brigar comigo, eu vou brigar com você também. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso. Está vendo? Não resista ao perverso. Por quê? Porque o perverso, ele quer realmente que você reaja. Ele quer a sua reação. E a sua reação não tem que ser dessa maneira. Quer ver, o que é mais forte? O que é mais forte? Isso aqui é fácil, né, gente? Uma madeira, uma peroba ou uma espuma? O que é mais forte? Uma espuma ou uma madeira? Madeira, né? Ninguém vai falar espuma. Mas você quebra uma madeira com uma porrada, você der uma pancada bem forte, você quebra a madeira? Qualquer madeira quebra, né? Mostra para mim qual é a pancada que você quebra uma espuma. Não quebra. A espuma você não quebra. Você pode dar o soco que for, você pode passar um trator por cima dela, ela vai voltar ao normal. Por quê? Porque ela não resiste. A madeira vai ter resistência. Então o que a Bíblia diz? Não resistais ao perverso. Por quê? Porque quando você resiste, você mostra resistência.
e você pode ser quebrado. Então, você tem que se afastar do perverso, você tem que deixar o perverso na vida dele. Você não tem que ir lá querer tirar satisfações, brigar e tudo mais. Então não resistais ao perverso, mas a qualquer um que te ferir a face direita, volta também a outra. Eita ferro, velho, que difícil, hein? Ô bispo, que coisa, né? O que ele está querendo dizer aqui? Não se vingue. Se você não quiser, sai de perto, vai viver a sua vida, deixa a pessoa lá na dela. Não adianta, muda de casa, muda de bairro, muda de cidade, né? Deixa, ainda que seja irmão, deixa ele na dele. Ele quer ir para o lado mal, ele quer ir para o lado da contravenção, ele quer fazer coisas erradas, não resista, deixa ele fazer o que ele quiser, e você vai para o teu caminho, né? E se a pessoa quiser vir com você, traga a pessoa com você. Se a pessoa quiser viver o evangelho com você, viva o evangelho com ela, mas não adianta a resistência. E ao que demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa também a tua capa. Quer levar a túnica? Leva a capa também. Hoje em dia seria o celular, né? Naquela época era a capa que era roubada, era a túnica que era roubada. Tanto é que quando Jesus vai para a cruz, o que eles fazem? Eles tiram a túnica dele e começaram a bater sorte. Quem é que vai ficar com a túnica dele? Ou seja, as pessoas no passado roubavam túnicas e capas, hoje roubam celulares e carros, está vendo? Então mudou só as coisas, mas o roubo continua a mesma coisa. E se alguém te obrigar a andar 1 milha, o quê? Vai com ele 2, dá a quem te pede, e não volte as costas ao que deseja que lhe empreste. Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e os bons, vira chuva sobre os justos e sobre os injustos. Amém? Graças a Deus. Eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Quem já orou pelo vosso inimigo, hein? Quem já orou? Ninguém orou? Quem já orou para ele morrer logo, para matar, para Deus tirar a vida? Orou? Mas qual é a vontade de orar? Quando você vai orar pelo teu inimigo, o que você fala? Senhor, guarda a vida, mas também se quiser levar, pode levar, é teu. Bispo, não é Deus que dá vida, Ele tira a vida. Se Ele quiser levar, vai com Deus, pode levar, vai fazer o quê? Né? Deus, tudo bem, não desejo a morte de ninguém, mas se eu matar esse ordinário, Jesus, ai meu Deus do céu, se eu tirar a vida dele, vai ser tão bom. O homem está atrapalhando a vida de tanta gente, leva essa raça ruim dos infernos. Aí que está o problema, né? Você vê, então o que a Bíblia nos ensina? Você se afasta, vai viver o teu caminho, vai viver a tua vida, faz mal para você, se apegue a Deus e tire isso. Ou seja, este passo a mais, ele é importante de ser dado. Obrigou a você a andar 1 milha, vai 2. Quer levar o que é teu? Leva. Mas eu sou tão trouxa, sou tão bobo, sou tão idiota, roubou meu bem, roubou minha... Nada neste mundo pertence a nós. Tudo que nós temos é dado por Deus. E se Deus quiser levar alguma coisa, é dele. Ele leva e vai embora. E a gente não pode sofrer por causa disso, porque o reino de Deus é maior do que celular, é mais do que capa, é mais do que túnica, é mais do que casa, é mais do que qualquer coisa neste mundo. E é o reino de Deus que nós temos que ter na nossa vida. Vivendo assim, a felicidade e a paz do Senhor estará em todos os nossos caminhos. Amém, igreja? Graças a Deus. Maravilha. Graças a Deus. Vamos honrar Deus com as nossas ofertas. Prepare a sua oferta para você semear nesta noite. Você que tem vivido o Evangelho, você que tem vivido a palavra. Você sabe que essa mensagem de hoje, um passo a mais, tem tanta coisa para a gente falar aqui. Se você deixasse, eu falaria aqui até meia-noite hoje e pegaria mais passagens, porque todas elas mostram a importância da gente dar um passo a mais. Inclusive a minha vida financeira, ela só começou a mudar
quando eu dei um passo a mais. Eu ia na igreja, congregava, não dava dízimo, não dava oferta, cheio de problemas financeiros, até que eu decidi honrar a Deus com os meus dízimos e as ofertas. Pronto, minha vida financeira mudou. E é o que vai acontecer na sua vida também. Às vezes você fica nessa situação de ficar esperando, bispo, eu quero prosperar primeiro, para depois dar um passo a mais. Isso não funciona no reino de Deus. No reino de Deus, primeiro você dá o passo, depois você tem a resposta de Deus, depois Deus vai te responder grandemente em nome de Jesus. Então vamos preparar a nossa oferta para semearmos na casa de Deus, para plantarmos nossa oferta de todo o nosso coração. Tudo que você semear, em nome de Jesus, eu declaro a prosperidade sobrenatural na sua vida, Deus abrindo janelas, portas dos céus para você e enriquecendo você grandemente, para que você possa semear ainda mais aqui na palavra de Deus. Vamos plantar nossa oferta? Senhor Deus e Pai, apresentamos a Ti a nossa oferta de todo o nosso coração, pois sabemos, ó Pai, que o Senhor há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Obrigado por cada irmão, cada irmã que o Senhor trouxe nesta noite, esses irmãos que estão me ouvindo pela rádio, que estão me assistindo no canal do YouTube. Eu te peço, ó Deus, prospera a cada um dos teus filhos, para que através dessa prosperidade sobrenatural, nós venhamos alcançar mais e mais das tuas promessas na nossa vida. Que a bênção do Senhor esteja na tua vida financeira, em nome de Jesus. Diga amém, graças a Deus. Diga eu recebo prosperidade. Venha trazer sua oferta, venha semear de coração. Vamos lá. Sobre os céus, tu governas sobre a terra e sobre tudo o que há. E Senhor, sobre o inferno já vencestes, trouxe vida sobre todos os filhos teus, por amor. Sobre os céus, tu governas sobre a terra e sobre tudo o que há. Ei, Senhor, sobre o inferno já vencestes, trouxe vida sobre todos os filhos teus, por amor. E o grito no Calvário liberou por nós, e o véu de alto a baixo foi rasgado, nos trazendo livre acesso. Carregou em teus ombros minha dor, minhas doenças, por teu nome sou sarado. Eu sou livre do pecador, te dou meu coração. Vamos estar de pé, igreja. Te dou minha canção, te dou tudo que sou, pois nada me separará de ti, nada me separará. Sim, Jesus. Obrigado, ó Deus Todo-Poderoso, pela tua palavra desta noite. Obrigado, Senhor, por nos ensinar que quando a situação fica difícil para nós, a tendência natural de todo ser humano é retroceder. Mas para o cristão, essa palavra retrocesso não existe. Para o cristão, nós temos que dar um passo a mais. Enquanto todos retrocedem, nós vamos para frente, nós damos um passo a mais. E é isso que nós aprendemos nesta noite, ó Deus. Se a mulher hemorrágica não tivesse dado um passo a mais, se o apóstolo Pedro não tivesse dado um passo a mais, e se quando alguma pessoa do mal, quando alguém se levanta contra nós, nós ao invés de darmos um passo a mais, se nós retrocedermos, a nossa vida não vai para frente. Por isso nós te pedimos, ó Deus, guia a nossa vida,
guia fortemente os nossos passos, guia fortemente os nossos caminhos, Senhor, para que nós venhamos dar a cada instante, a cada momento, esse passo a mais, ó Deus, para sermos grandes construtores de Cristo, e não retrocedermos, e não voltarmos atrás, e não olharmos para as dificuldades, para as situações difíceis deste mundo, mas confiarmos em Ti, de todo o nosso coração. Esse é o nosso desejo, Pai. Usa grandemente a nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Isso, meu irmão, minha irmã, seja grandemente usado por Deus. Aleluias, ó Pai. Aleluias. Muitos me conhecem pelo nome, outros me conhecem só de ouvir falar. Alguns são de perto e outros de longe. Com licença eu vou me apresentar. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mas conhecido como o rei da paz, o pão da vida não falho jamais. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a sua acabar.
Jesus, não é sobre religiosidade, mas é sobre termos intimidade contigo, sobre desenvolvermos a nossa vida cristã, o nosso amor. E como nós aprendemos hoje, que é muito importante, que é darmos um passo a mais na nossa vida, no nosso dia a dia, e que todos os nossos passos a mais que dermos estejam coerentes, ó Pai, com a Tua palavra, estejam coerentes com a Tua vontade para a nossa vida, que não venhamos dar passos a mais que sejam precipitados, passos a mais para coisas que não sejam da Tua vontade ou que não Te agrade. E por isso que é tão importante termos intimidade com o Senhor. Por isso é tão importante, Pai, termos essa comunhão. Porque quando temos intimidade, quando temos essa comunhão com o Senhor, nós conseguimos saber exatamente qual é a vontade do Senhor para a nossa vida, o que o Senhor quer para nós. E aí dificilmente, ó Pai, o passo que daremos será um passo em falso. O passo que daremos trará ruínas para nós. Pelo contrário, será passos que daremos e que trarão para nós vitórias, que trarão para nós recompensas. Assim como foi com aquela mulher hemorrágica, que com toda a sua dificuldade, ela não hesitou, mas ela foi, ela deu um passo a mais e ela alcançou aquilo que ela queria. Que o Senhor possa mostrar para nós, ó Pai, quais são os passos que precisamos dar, para que possamos estar firmes cada vez mais na Tua palavra, para que possamos exercer a Tua vontade no nosso dia a dia. Eis-nos aqui, Pai, eis-nos aqui, porque o Senhor é o nosso Pai, e sabemos que apenas falando contigo é somente chamar. Meu amado, hoje na graça de Deus não existe mais barreiras, não existe nada que o separe do Senhor. Pelo contrário, o véu foi rasgado e hoje você tem livre acesso ao Senhor. Então é só você chamar, é só você falar com Ele, é só você falar com fé, e assim se fará na sua vida. Ah, Jesus, muito obrigada, Pai, por esta reunião maravilhosa. Muito obrigada, Pai, por tudo que o Senhor nos ensinou nesta noite, e que nós possamos colocar em prática tudo que aprendemos. Que não sejamos daqueles que entra por um ouvido e sai pelo outro, não, Jesus, mas que tudo que ouvimos hoje e aprendemos possamos frutificar para o Senhor. Te agradecemos de todo o coração, e eu te peço, Pai, que o Senhor leve os teus filhos para casa em paz, em segurança, que o Senhor os guarde. Eu declaro, Pai, uma excelente semana, uma semana abençoada a todos os seus filhos, uma semana do poder do Senhor, do agir do Senhor na vida dos teus filhos. Te louvamos, te engrandecemos e te agradecemos de todo o nosso coração. Amém e graças a Deus. Amém, amados. Maravilha. Vão na paz. Semana abençoada, e aguardamos vocês quarta-feira no estudo bíblico. Não faltem. E se precisar, é só chamar. Não preciso de moralidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu Pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu Pai. É só chamar. Eu sou teu Pai. É só chamar. Eu sou teu Pai. É só chamar. Ouça a Rede Amor e Graça em qualquer lugar do mundo. Baixe o aplicativo de graça no Google Play. Rede Amor e Graça, o aplicativo da rádio que você ouve. Endereços da comunidade cristã Amor e Graça neste domingo. No Brás, Avenida Celso Garcia 243, às 9 horas e às 18 horas com o Bispo Emerson Viana.
São Miguel Paulista, Avenida Marechal Tito 218, às 9 horas com a pastora Silvia Viana e às 18 horas. Em Guarulhos, Avenida Monteiro Lobato 899, às 10 horas e às 18 horas. Na Lapa, Rua Clemente Álvares 352, às 10 horas. E em Mogi das Cruzes, na Rua Casarejos 950, às 10 horas. Comunidade Cristã Amor e Graça, a Igreja das Verdades que Libertam. Muito bem, amados de Deus, eu sou o Bispo Emerson Viana, da Comunidade Cristã Amor e Graça, a Igreja da Família, e eu gostaria de convidar você a ser juntamente comigo um construtor de Cristo. O que vem a ser um construtor de Cristo? O Senhor Jesus, certa feita, citou uma parábola. Ele disse que 2 homens edificaram a sua casa. Um edificou a sua casa sobre a palavra e o outro não edificou a sua casa sobre a palavra. Ele diz que um edificou a sua casa sobre a rocha, a palavra, e outro edificou a sua casa na areia. Ambos viveram muito felizes nesta casa, estavam indo bem nesta casa. De repente, vieram as chuvas, o rio bateu com força sobre aquelas casas, o vento soprou com muita força. Uma desabou e outra permaneceu firme. O que Jesus quis dizer com isso? Que não adianta só nós sermos cristãos, não adianta só você estar no Evangelho, você precisa edificar a sua casa sobre a rocha. Mas alguém, alguma vez nesta vida, ensinou você como é que você faz isso? Por exemplo, você mora numa casa, não mora? A sua casa, ela foi construída por alguém. Alguém construiu essa casa que você está morando. Não é porque você mora na casa que você é obrigado a saber da estrutura da casa. Você não sabe como estão formados os alicerces da sua casa e nem saberia construir uma casa. E isso não é demérito para ninguém. Eu também não sabia edificar a minha vida, não sabia edificar a minha casa sobre a palavra de Deus. Por isso que nós, construtores de Cristo, nós estamos aqui para ajudar você. Nós da Comunidade Cristã Amor e Graça somos construtores de Cristo e estamos levantando construtores de Cristo. O que é isso, bispo? Explica para mim o que é ser um construtor de Cristo. Nós vamos estar ajudando você a edificar a sua vida sobre a palavra de Deus. Você é cristão, você recebeu Jesus, você ama Jesus de todo o seu coração, você tem Deus aí na sua vida. No entanto, se alguém perguntar para você, você sabe como você está edificando a sua vida no Evangelho? Talvez você não saiba. Você quer mudar essa história? Você gostaria de construir uma casa sólida sobre a palavra de Deus, sobre a rocha? Você gostaria de ser alguém muito abençoado por Deus? Entre em contato conosco agora no WhatsApp 11 96504 9910. Está aparecendo aí na sua telinha, tá? Esse é o WhatsApp 11 96504 9910. Você vai mandar a seguinte frase para nós: quero ser um construtor de Cristo. Como assim, bispo? Quero ser um construtor de Cristo. Quero construir a minha casa sobre a rocha, sobre Deus. E nós vamos estar entrando em contato com você para ensinar você tudo o que você tem que praticar para edificar a sua casa sobre a rocha. Certa feita, o apóstolo Paulo disse que nós podemos construir 6 tipos de casa no cristianismo. Você cristão, você evangélico, você homem de Deus, mulher de Deus, você pode construir 6 tipos de casa. A casa de feno, a casa de palha, a casa de madeira, a casa de pedras preciosas, a casa de palha e a casa de ouro. E aí você vai escolher, optar qual tipo de casa você quer. Só que o apóstolo Paulo também diz, como disse o Senhor Jesus, que a nossa casa será provada pelo fogo. Então imagine, se você é um cristão e edificou a sua casa de palha, o fogo vai vir sobre ela. O que vai acontecer? Ela vai se queimar. Se você edificar uma casa de feno, madeira, o que vai acontecer? O fogo virá e a sua casa vai se queimar. Se você edificar uma casa de ouro, pratas, pedras preciosas, isso não vai acontecer. A sua casa vai permanecer inabalável. Você é uma pessoa que tem desanimado, você desanima muito fácil de ser cristão, você é uma pessoa que não tem firmeza, você é uma pessoa que não consegue permanecer firme na palavra de Deus. Então, entre em contato conosco no WhatsApp 11 96504 9910. Se você quer aprender a edificar a sua vida sobre a rocha, sobre Cristo, você quer ser um construtor de Cristo, edificando a sua casa, a sua família sobre Cristo,
Cristo, então você mande a seguinte mensagem: quero ser um construtor de Cristo. Os nossos obreiros, pastores, colaboradores estarão entrando em contato com você para explicar para você como é que você faz para ser um construtor de Cristo. Isso, preciso pagar alguma coisa? Não paga nada, é gratuito. Nós vamos estar ensinando você a ser um construtor de Cristo. Quer se associar com a gente, quer ser um grande construtor de Cristo? WhatsApp 11 96504 9910. Em um mundo repleto de desafios e incertezas, a escolha do nosso alicerce é crucial. Você se lembra da parábola dos dois construtores? Um construiu sua casa sobre a rocha e o outro sobre a areia. Quando as tempestades chegaram, a casa firme resistiu, enquanto a casa na areia desabou, trazendo grande ruína. Agora, convidamos você a ser um construtor de Cristo. Edifique sua vida sobre a rocha. Ao escolher Jesus como seu fundamento, você garante estabilidade e proteção em meio às adversidades. Não se deixe levar pelas areias movediças das distrações e incertezas. Escolha o caminho da fé e da esperança. Junte-se a nós nessa jornada. Participe de nossos cultos, estudos bíblicos e atividades comunitárias. Vamos juntos construir uma base sólida que resistirá a qualquer tempestade. Construtores de Cristo, onde cada pedra é uma decisão de fé. Chegou o livro A Lei e a Graça. Você sabe onde começa e termina a lei? Você já fez uma aliança com Deus? Você sabe quais são os livros da graça de Deus? Adquira o mais novo livro do Bispo Emerson Viana, A Lei e a Graça. Compareça a uma comunidade cristã, Amor e Graça, ou adquira pelo site portalamorigraça.com.br.